Eu quero aqui trazer um exemplo para você de uma pessoa muito conhecida, chamado John Wesley. John Wesley era um homem que Deus usou de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária. Foi um servo de Deus que realmente vale a pena imitarmos a sua vida, vale a pena estudar a biografia desse homem. Mas esse John Wesley, ele tinha uma visão um pouco distorcida acerca da graça de Deus. John Wesley era aquele tipo de pessoa que entendia que nós poderíamos, de alguma forma, pagar para aquilo que nós recebemos de Deus. Então John Wesley, ele dedicava a sua vida na pregação, na plantação de igreja, ele vivia para isso. Mas sabe, não é aquela pessoa que fazia isso como um ato de devoção, um ato de amor livre a Deus, mas era como uma pessoa que fazia isso como que sentindo que não fazendo isso, Deus de alguma forma iria ficar triste ou de alguma forma iria magoá-lo ou lançar alguma maldição sobre ele. Conta essa história que um dia John Wesley estava junto de alguns irmãos chamado Morávios, que é um grupo de pessoas que também vale a pena estudar a biografia deles. E estava diante de uma tempestade. Aqueles irmãos Morávios, eles estavam em paz, alegre. John Wesley estava com medo, certamente pensando: o que aconteceu? Será que eu não orei? O que eu fiz? John Wesley estava apavorado, com medo da morte. E ele percebeu que ali no barco, aqui naquela tempestade, havia duas pessoas. Os dois eram crentes e salvos em Cristo Jesus. Os dois estavam vivendo a mesma circunstância, porém, o que diferencia os dois era a maneira como cada um estava vivendo a tempestade, cada um estava vivendo a luta. Um estava em meio à luta, dando glórias a Deus. O outro estava ali como que alguém que não conhecesse a Deus, com medo, não entendesse que Deus estava no barco, que Deus estava na tempestade. Aquele aqui estava realmente com medo, apavorado. Foi então que ele teve um baque, ele teve um impacto. E aquele impacto é perceber que é possível, alguma coisa não vai bem. E aqueles irmãos podem ajudá-lo a entender com maior clareza a graça. John Wesley entendeu que ele não precisa absolutamente esforçar, fazer nada para pagar pela graça de Deus. E que Deus fez tudo para nós e nós fomos chamados para entrar no gozo, para desfrute, até mesmo passar por aquilo que está passando deve produzir gozo, alegria, porque Cristo está permitindo e Cristo está conosco no barco. Houve um pastor que teve um acidente no carro e ele foi entrevistado e perguntaram a ele: mas por que o senhor teve esse acidente? A primeira resposta dele foi: eu já sei, eu não fiz oração antes de sair de casa e por não ter feito oração, por isso o carro teve acidente. Então, olha, é cristão, mas é supersticioso. É pessoas que usam a Bíblia, que usam oração, que usam a igreja como um amuleto. Não entenderam a graça. Você não deve estudar a Bíblia, porque só você estudar a Bíblia, Deus vai te abençoar. Se você não estudar a Bíblia, alguma coisa de errado vai acontecer contigo. Você não deve ir à igreja, porque se você for à igreja, vai ser muito bom, mas se você não for para a igreja, alguma coisa de errado vai acontecer contigo. Eu estava ouvindo um pastor falando com os seus membros, e ele estava dizendo para os membros o seguinte: olha, a igreja é muito importante, a igreja mudou minha vida, se não fosse a igreja, eu estaria hoje bebendo, eu estaria aquilo, e tanta coisa. Ele começou a falar, por isso que é importante, nós estamos na igreja, e isso, aquilo. Ele não falou nada de Deus, ele não falou nada de Jesus, ou seja, as pessoas estão sendo amedrontadas, as pessoas estão sendo esforçadas a irem para a igreja. Há um trabalho psicológico para levar pessoas a ir para a igreja. Só que isso é um problema. Quem não encontra Jesus, quem não tem gozo em Jesus, ela não vai encontrar na igreja. Ela torna apenas um religioso. Então, deixa-me te dizer algo muito importante. Nós estamos a falar de aconselhamento bíblico. Eu quero falar um pouco de mim. O que a Bíblia representa para mim? O que Jesus representa para mim? O que Deus representa para mim? O que o Espírito Santo representa para mim? Sabe, eu aprendi que quanto mais você está em comunhão com Deus, você se conecta melhor com você. Quanto mais você está em comunhão com Deus, você se conecta melhor com o próximo. Quanto mais você estiver em comunhão com Deus,
mais você se conecta com a sua vocação, com o seu propósito de vida. Quanto mais você está em comunhão com Deus, mais pleno você é. Deus é vida. Deus é vida. E a Bíblia é exatamente aquele meio onde Deus vai curar você todos os dias. Então eu não leio a Bíblia como um amuleto, mas eu leio porque nela eu me encontro a paz, nela eu encontro resposta, nela eu encontro caminho, nela eu me sinto cada vez mais renovado. Então isso é um presente de Deus para mim. Eu amo demais a palavra de Deus. Então é isso que Deus é, e isso me dá alegria. Mas quando eu acordar de cama, por exemplo, e não ler a Bíblia um dia, eu me sinto mal. Sinto porque é um hábito, isso é poder de hábito, isso me incomoda, isso faz falta. Mas eu não avalio as coisas que acontecem lá fora, porque eu li ou não li a Bíblia, porque eu estou agora no lugar de repouso, no lugar de transbordo, eu vivo com Deus. Eu já li a Bíblia, já orei e saí de casa e coisas terríveis aconteceram comigo. E eu quero te dizer que se houvesse algumas coisas para te contar aqui acerca de Deus, é te dizer que de fato quem conecta com Deus, quem conhece Deus, quem entende a graça que Jesus trouxe por meio do Evangelho, é uma pessoa livre. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A consciência de que a Bíblia é vida, porque ela é uma palavra viva de Deus, e a consciência de que Deus é real, e de que de fato eu me conecto com Ele em todo momento, produz paz em meu coração, em meio a qualquer circunstância. Ah, você não tem medo? Eu tenho medo, e esse medo me conduz mais à presença de Deus. E toda vez que Ele vem lá na presença de Deus, eu encontro o gozo que eu preciso. Então, saber que nós sofremos por causa de pecado e que Cristo morreu por nós ainda não é solução. É por isso que nós queremos desmistificar, não sei se é a palavra certa, mas eu quero te ajudar a entender então como a gente pode entender as causas de problema e como nós podemos trabalhar na cura desses problemas. Tá certo? Mas ainda assim eu quero te fazer uma pergunta. Dentro dessa nossa conversa, desse nosso papo, que acredito está sendo muito bom, deixa-me te fazer uma pergunta. Você acredita que a Bíblia ainda tem resposta para os problemas da contemporaneidade? Você acredita que a Bíblia, ela é absoluta palavra de Deus e que ainda hoje ela tem resposta para os problemas contemporâneos, para os problemas que nós vivemos? A Bíblia ainda hoje, ela aplica na vida pessoal. A Bíblia ainda hoje, ela aplica na vida familiar. A Bíblia ainda hoje, ela aplica na vida social, na vida coletiva. A Bíblia ainda tem a resposta para os problemas da nossa contemporaneidade. Isso é uma pergunta que eu espero que você diga que sim, que sim. E sim, a Bíblia é a palavra de Deus absoluta e a Bíblia ainda tem poder para fazer efeito em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus no século 21, é o único meio, é a única resposta que nós temos e ainda hoje ela tem efeito, ela tem poder para fazer efeito em todas as áreas da nossa vida, na vida pessoal, na vida familiar e na vida social. Então é preciso que nós, enquanto cristãos, é preciso que nós, enquanto discípulos de Jesus, é preciso que nós, enquanto pastores e missionários, é preciso que nós, enquanto realmente pessoas que queremos e que temos a responsabilidade de ser luz, de ser boca de Deus para as pessoas, compreendamos isso e creiamos nisso. E todos os dias vamos a ela, crendo de que nela nós temos resposta. Porque observa, se a Bíblia não tem resposta para você, se você não tem essa experiência com Deus, você precisa exatamente de ler a Bíblia, você precisa de viver essa realidade para depois poder falar aos outros de Deus e da sua palavra. Então a Bíblia sim tem resposta para os problemas da nossa contemporaneidade.